Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Você vai aprender a fazer um dedoshi de bruxinha agora para o Halloween. As informações sobre o molde você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como onde comprar o seu material. E antes de começar essa aula, eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para saber sempre que tiver aula nova por aqui. Dito tudo isso, bora para a aula! Aqui eu já recortei todas as minhas peças no feltro e vou começar fazendo a cabeça da bruxinha, colando a parte da frente do cabelo. Passo a cola de silicone na parte de baixo, bem na beiradinha, e coloco aqui no rostinho, alinhando com as orelhinhas. Aqui na parte de trás vai ficar uma sobrinha de mais ou menos uns 2 milímetros de feltro. Depois eu colo aqui a parte de trás do cabelo somente na parte de cima, deixando a nuca livre. E deixo aqui também uma margem de uns 2 milímetros. Aí é só juntar com a parte da frente aqui do rostinho e fazer a costura. Eu gosto de começar costurando aqui a parte de baixo e utilizo o ponto chuleado, mas você pode utilizar o ponto caseado também. E assim vai ficar o seu rostinho costurado com a nuca livre. Depois eu venho costurando aqui o cabelinho. Eu gosto de costurar primeiro um dos lados, até ali a base da orelhinha. E depois eu costuro o outro lado, deixando a abertura para o enchimento na parte superior da cabeça. E aí é só rechear a cabeça aqui da sua bruxinha com a fibra siliconada. Pode encher bem a sua peça, não tenha medo de colocar enchimento. Na parte da orelhinha eu coloco um pouquinho de enchimento e empurro com um palito de churrasco. Assim as orelhas não ficam murchinhas. E aí eu vou recheando até o topo da cabeça. Quando chegar aqui no topo, eu empurro o enchimento lá para dentro e faço o fechamento da peça. Aqui, para colocar os olhinhos, eu vou utilizar a linha na cor do feltro, porque o cabelinho dela é de uma cor clara. Se o cabelo fosse mais escuro, eu poderia já utilizar a linha preta, pois assim ela não apareceria ali na frente na pérola. Eu sempre passo a linha 2 vezes por cada pérola e dou um nozinho de arremate ali na parte de trás, puxando um pouco a linha para dar uma afundada no rostinho. Por isso que a sua peça tem que estar bem recheada. Porque senão, quando você fizer essa parte de afundar o olhinho, pode criar várias ruguinhas ali em volta do olho. Quanto mais murcha a peça estiver, mais ruguinhas ela vai fazer. Então, capricha no enchimento. Aqui, para disfarçar a linha na parte da frente, eu faço a pintura com a caneta permanente de ponta extra fina. Você também pode utilizar a linha invisível para aplicar os olhinhos. Em seguida, eu faço a colagem da franja com a cola de silicone. Para marcar as bochechinhas, eu utilizo o giz pastel oleoso, mas você pode utilizar blush ou ainda tinta de tecido. Para dar um charme aqui na bruxinha, eu uso a cola de pedraria e colo meia pérola nas orelhinhas como se fossem os brincos. A cor você pode escolher tanto clarinha quanto de acordo com a cor da roupa. E aí eu já aproveito que essa cola tem um bico fininho e colo a minha boquinha. Essa boquinha foi recortada a laser e o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo.
Finalizo aqui a boquinha com a tinta dimensional na cor rosa. Para o corpinho, eu venho aqui fazendo a colagem primeiro da minha roupinha. Eu colo aqui os sapatinhos, passando a cola de silicone na parte superior, sem passar onde eu vou fazer a costura, porque senão fica difícil fazer os pontinhos. E deixo sempre mais ou menos uma margem de uns 2 milímetros para fora do corpinho. Faço isso tanto na parte da frente do corpo, quanto na parte de trás. Depois eu venho colando a saia da bruxinha. Para que a parte da frente fique bem certinha, eu encaixo primeiro o corpinho e depois eu colo aqui a saia por cima, para ela ficar certinha com a saia de trás. Depois eu colo aqui a blusa. Primeiro a parte de trás, que tem essa parte de cima mais retinha. Deixo sempre ali mais ou menos cerca de 2 milímetros do corpinho. Depois eu encaixo o corpo da frente para fazer a colagem da blusa. Passo cola tanto ali na parte de baixo quanto na parte de cima. E encaixo aqui deixando bem certinho com a parte de trás. Aí eu venho costurando utilizando a linha na cor da pele, começando de um lado do sapatinho e indo até o outro lado. Faço primeiro toda essa costura do corpinho. E finalizo aqui desse lado do sapatinho. Para esconder essa linha em cima da cor preta, eu utilizo a caneta permanente de ponta extra fina e vou pintando aí a linha na cor do sapatinho. Quando o sapatinho é de outra cor, eu troco as cores de linha ou uso a linha invisível. Depois eu venho costurando as laterais da saia. E finalizo costurando as laterais da blusa. Para fazer as bruxinhas com o corpinho recheado de fibra, a técnica é praticamente a mesma. Você vai costurar todo o corpinho, inclusive o sapatinho, deixando a abertura do enchimento na parte ali de cima do pescoço. Depois é só rechear com fibra, fechar e fazer a marcação das perninhas. Aqui, como é um dedoche, você vai deixar a abertura na parte de baixo ali do sapatinho. Esses corpinhos já têm o tamanho exato para um dedoche infantil. E assim vai ficar costurado o seu corpinho. Para fazer os braços, eu passo aqui a cola de silicone ali na base da manga e um pouquinho no centro e colo ali o meu bracinho, deixando uma margem de uns 2 milímetros. Faço isso com os dois lados do bracinho, tomando cuidado para ter o encaixe correto da manga na hora que eu juntar os bracinhos. Eu, particularmente, gosto de costurar primeiro um dos lados do bracinho, indo ali um pouquinho abaixo da manga. Depois, eu costuro a outra lateral até deixar uma abertura ali na mãozinha. E aí, com a linha na cor da manga, eu costuro essa manga em toda a volta. Feito isso, é só introduzir o enchimento aqui no bracinho, utilizando um palito de churrasco. Você pode costurar e encher esses bracinhos da forma que você achar melhor.
Depois de encher o bracinho até o final, faz o fechamento da peça. E aí é só ir dando aqui uma apertadinha nesse bracinho para ir espalhar o enchimento e fazer a mesma coisa com o outro braço. Para o chapéu, eu vou unir as duas partes de cima e vou costurar em toda a volta, deixando a abertura ali na parte de baixo onde vai encaixar a cabeça. E ele vai ficar assim, com essa abertura aqui na parte de baixo. Aí eu venho aqui com a aba e encaixo aqui nessa abertura do chapéu. Vou deixar bem certinho o meio do chapéu com o meio da aba e vou costurar aqui em toda a volta, deixando essa abertura para poder encaixar na cabeça da bruxinha. Eu vou verificando a quantidade de feltro que falta para chegar até o meio da aba e, se precisar, eu vou dando umas puxadinhas para a lateral, para que tenha o encaixe perfeito. E assim vai ficar o seu chapéu de bruxinha. Você pode abaixar aqui as abas do chapéu, que dá todo um charme. E aí você vai começar a colocar enchimento dentro desse chapéu, começando lá da pontinha. Utilize o palito de churrasco para te auxiliar. E você vai encher o corpo desse chapéu até deixar um espaço para colocar a cabeça da bruxinha lá dentro. E aí, encaixa a cabeça da bruxinha e dá uma apertadinha aqui no chapéu para ele ficar assim de ladinho. Depois é só colar esse chapéu com a cola quente. Agora é só colar uma faixinha na cor da saia em volta ali da aba do chapéu. Depois é só cortar aqui o excesso da tirinha e colar o lacinho. Para fazer a montagem do corpo, você vai passar cola quente na parte superior aqui do pescocinho e colar a cabeça da bruxinha, deixando o cabelo lá para trás. Depois, você arruma o cabelo da bruxinha e passa cola, deixando ele bem certinho aqui no corpinho. E aí, é só colar os bracinhos na posição que você desejar. Aqui eu vou colar um bracinho um pouquinho atrás do corpo e o outro aqui na parte da frente, deixando ele um pouquinho de lado, para eu conseguir colocar aqui a minha abóbora. Essa abóbora a gente já teve aula, se você não viu, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E você pode colar essa abóbora ou você pode costurar na mãozinha com a linha invisível. E assim o seu dedoche fica prontinho. Você pode fazer ele assim, recheado com fibra, ou fazer a cabeça e os bracinhos no modelo slim, como a gente fez lá na aula da Chapeuzinho. Se você não viu, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo.
Além desse modelo, você pode utilizar outras apostilas da loja que se encaixam no tema de Halloween, como por exemplo o Harry Potter, que lá na loja você encontra todos os moldes da turminha, como a Hermione, a Luna, o Dobby, entre outros. Eu vou deixar o link aqui das apostilas do Harry Potter na descrição, então depois dá uma olhadinha lá. Além desse tema, temos também na loja a apostila da Wandinha, tanto nesse modelo clássico com as trancinhas e a roupa no poá, como também o modelo de festa com o vestido rendado. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do vídeo e todos eles podem ser transformados em dedoches ou marcadores de página, como vamos ver na próxima aula. E aqui embaixo na descrição do vídeo também vou deixar o link para você baixar o arquivo gratuito dessa caixinha com o visor de acetato para colocar as suas peças em feltro. E não esquece de se inscrever aqui no canal e se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha com as amigas, porque ainda teremos muito mais aulas por aqui e eu te espero na próxima.